Bem, pessoal, bom dia a todos. Hoje, mais uma aula com a turma do segundo ano do ensino médio. Estão prestes a entrar no terceiro ano, né? O último ano da educação básica de vocês. Se Deus quiser, ano que vem. Espero que as coisas já estejam normalizadas. Então, hoje, nós daremos continuidade ao que vimos falando na semana passada, a respeito das unidades de medida e algumas conversões de unidades de medida. Lembrando que as unidades de medida elas são direcionadas a cada grandeza. Cada grandeza possui suas unidades de medida. Como, por exemplo, comprimento, aí é uma grandeza. As unidades de medida, metro, quilômetro, milímetro, decímetro, né? Tudo isso são unidades de medida. Velocidade, metro por segundo, quilômetro por hora. O que a gente viu na semana passada foram as principais grandezas e em suas respectivas unidades de medida padrão. Como também vimos, algumas outras unidades de medida para cada grandeza e como a gente pode converter uma unidade de medida em outra, certo? Metro para quilômetro, quilômetro para metro, metro para milímetro, certo? A gente viu na semana passada. Nós daremos continuidade a essas grandezas e as suas unidades de medida. Eu queria retomar de onde paramos na semana passada, falando sobre medidas de volume. Deixa eu maximizar aqui, beleza, para vocês. Vocês estão vendo aí. Medidas de volume, certo? Gente, pelo Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida padrão para volume é o, pega aqui a caneta, é o metro cúbico, certo? É o metro cúbico, esse aqui. Vocês podem estar pensando, né? Professor, eu sei o que é um metro. Beleza. Comprimento, né? Medida de comprimento. Mas um metro cúbico, o que seria com relação a volume? É a gente imaginar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui em um cubo, certo? Em um cubo com 1 metro de aresta. Medido 1 metro de aresta. Como a gente sabe, um cubo ele tem uma característica, né, de que é a de possuir as mesmas medidas em suas arestas. A gente quer entrar aqui. Arthur Vinícius. Beleza. O que isso quer dizer, gente? Ó, se estamos tratando de um cubo, estamos tratando de uma figura geométrica espacial, ou seja, aquela que ocupa lugar no espaço, né? Aquela que ocupa espaço. Então, se estamos tratando de um cubo, sendo uma figura geométrica tridimensional, ela possui as 3 dimensões, que são elas: comprimento, largura e altura. No caso de um cubo, vamos imaginar o metro cúbico, né? Então, ele tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Se a gente for calcular o volume desse cubo, o que a gente faz? Multiplicamos as suas dimensões. 1 metro de comprimento vezes 1 metro de largura vezes 1 metro de altura. Na multiplicação nós temos 1 vezes 1 vezes 1, 1, certo? Metro vezes metro vezes metro, metro elevado a 3. Por isso que chamamos, já que estamos tratando do volume do cubo, chamamos de 1 metro cúbico. Certo? Porém, vejam só, quando falamos do decâmetro cúbico, vejam que um decâmetro cúbico possui
1000 metros cúbicos. Um deca lembra 10. Decâmetro, 10 metros. Porém, decâmetro cúbico possui 1000 metros cúbicos. Quando a gente compara só comprimento, um decâmetro possui 10 metros, mas um decâmetro cúbico possui 1000 metros cúbicos. O porquê disso? Vejamos só. O que seria um decâmetro cúbico? Seria um cubo, desenhado de novo aqui, seria um cubo com arestas medindo 10 metros. Então, ele teria 10 metros em cada uma de suas dimensões. 10 metros no comprimento, 10 metros na largura e 10 metros na altura. Portanto, se a gente for calcular o volume desse cubo, ó, 10 metros vezes 10 metros vezes 10 metros. O que resulta em 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Portanto, ó, 1000 metros cúbicos equivale a 1 decâmetro cúbico. 1000 metros cúbicos equivalem a 1 decâmetro cúbico. E vice-versa, né? 1 decâmetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos. Percebam que o crescimento ele se diferencia das medidas de comprimento. Aqui, a passagem é a cada 1000 unidades, né? Por exemplo, 1000 metros cúbicos nós substituímos por 1 decâmetro. 1000 decâmetros nós substituímos por 1 hectômetro, ou 1.000.000 de metros cúbicos. Se a gente puder observar aqui, ó, 1 quilômetro cúbico, 1 quilômetro cúbico equivale a 1 bilhão de metros cúbicos. Por quê? Vamos para as conversões, ó. Veja um metro cúbico aqui, certo? Olha o quilômetro cúbico onde ele está. Se eu quero passar de quilômetro cúbico para metro cúbico, percebam que eu passo por 3 processos de multiplicação por 1000. De quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, multiplico por 1000. De hectômetro cúbico para decâmetro cúbico, multiplico por 1000. De decâmetro cúbico para metro cúbico, multiplico por 1000. Esses 3 processos de multiplicação por 1000 é o mesmo que eu multiplicar uma única vez por 1 bilhão. 1000 vezes 1000 vezes 1000 é igual a 1 bilhão. Então, de quilômetro cúbico para metro cúbico, eu multiplico por 1 bilhão. Claro que a volta é dividindo por 1000, certo? De metro cúbico para decâmetro cúbico, divido por 1000. De decâmetro cúbico para hectômetro cúbico, divido por 1000. De hectômetro cúbico para quilômetro cúbico, nós dividimos por 1000. A mesma coisa com os submúltiplos de um metro cúbico. Por exemplo, decímetro cúbico. De metro cúbico para decímetro cúbico, multiplicamos por 1000. Até chegar no milímetro cúbico. O milímetro cúbico, 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, se eu quero tratar em milímetro cúbico, eu passo por 3 processos de multiplicação por 1000. Isso quer dizer que 1 milímetro cúbico possui 1 bilhão de milímetros cúbicos. E um milímetro cúbico, ele tem 0,000000001 metro cúbico. É o mesmo que dividir 1 por 1 bilhão. Então, aqui nós temos as unidades de medida para volume. É importante a gente ter
na nossa cabeça essa tabelinha de conversão das unidades. Só limpar aqui para a gente não se atrapalhar. Beleza. E daremos continuidade. Medidas de tempo. As medidas de tempo, vocês estão mais, acredito, mais familiarizados, né? Quando a gente trata do tempo, pessoal, vem à nossa cabeça algumas unidades de medida, como os segundos, os minutos, as horas, os dias, certo? Os anos, são unidades de medida para tempo. Tudo isso refere-se a tempo. Algumas delas possuem o limite de conversão em 60 unidades. Por exemplo, se a gente falar da hora, vamos falar da hora, tá? Uma hora, ela possui 60 minutos. Então, quando completamos 60 minutos, substituímos por uma hora. Uma hora é o equivalente a 60 minutos. Mas também nós podemos transformar uma hora em quantidade de segundos. Só que, se uma hora possui 60 minutos e cada minuto possui 60 segundos, uma hora possui 60 vezes 60 segundos, que é equivalente a 3.600 segundos. Então, cada hora, uma passagem de uma hora, passamos 3.600 segundos, certo? Nós temos também a relação do ano, né? Um ano que possui aproximadamente, né, 365 dias. Nós trabalhamos com, de forma quase exata, um ano, uma passagem de 365 dias e aproximadamente 6 horas. Essas 6 horas, elas não são contadas naquele calendário anual. Elas são acumuladas. A cada ano, nós acumulamos 6 horas. No quarto ano da sequência, ou seja, passamos 4 anos acumulando 6 horas, 6 vezes 4, 24 horas, e nós formamos essas 24 horas em um dia. Esse dia é contabilizado no mês de fevereiro do quarto ano da sequência. É o chamado ano bissexto. Esse dia é acrescentado ao mês de fevereiro. O mês de fevereiro, normalmente com 28 dias, passa a ter 29 dias. Só algumas informações para a gente ficar ligado com relação a essas medidas de tempo. Portanto, gente, ó, se queremos passar uma hora para minutos, nós multiplicamos por 60, certo? Consequentemente, se queremos passar um minuto para segundos, nós também multiplicamos por 60. E assim vai. Então, essas medidas de tempo vocês estão mais familiarizados, né? Até no cotidiano. Vamos à frente. O que temos aqui? Unidades de medida de temperatura. Quando falamos de unidades de medida para a temperatura, normalmente falamos sobre escalas termométricas. Dentre elas, as principais utilizadas no mundo. As escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Vocês se utilizam muito dessas unidades de medida de temperatura na disciplina de física, não é verdade? As escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit sendo utilizadas para medir temperatura de um corpo. Ambas as três, elas têm as suas numerações baseadas no comportamento das moléculas da água. Como vocês podem observar, as três se baseiam nos pontos de fusão e no ponto de ebulição da água. O ponto de fusão
Vou pegar aqui. O ponto de fusão seria o ponto onde a água se prepara para sair do estado sólido para o líquido. Na nossa escala, nós utilizamos a escala Celsius, né? Essa temperatura, esse ponto de fusão, seria o 0 grau. Seria o 0 grau Celsius. 0 graus Celsius é equivalente a 273 Kelvin. O 0 graus Celsius é equivalente a 273 Kelvin. Já na escala Fahrenheit, esse ponto de fusão marca 32 graus Fahrenheit. Vejamos agora. Para termos de análise de ambas, termos de transformações, a gente deve ter como princípio o seguinte: o intervalo do ponto de fusão para o ponto de ebulição. Percebam que tanto na escala Celsius quanto na escala Kelvin, esse intervalo é de 100 graus, certo? É de 100 graus. Portanto, vamos falar de transformações. Transformações. Vou colocar aqui. De Celsius para Kelvin. Vejamos. Se eu der um exemplo de 50 graus, vamos imaginar aqui, certo? 50 graus Celsius. Quanto seria essa temperatura na escala Kelvin? Aí vocês podem pensar o seguinte: se a gente falou de 50 graus Celsius, é porque nós subimos, né, 50 graus acima do zero na escala Celsius. Se nós fizermos isso na escala Kelvin, ó, eu vou subir 50 graus acima de quanto? Acima de 273. Portanto, na escala Kelvin, seria 50 mais 273. Seria 323 Kelvin de temperatura. Eu quero dizer que 50 graus Celsius equivale a 323 Kelvin. Então, o que foi que eu fiz, na verdade? Ó? Se eu quero transformar uma temperatura de Celsius para Kelvin, a temperatura em Kelvin ela é igual à temperatura em Celsius mais 273. Certo? Mais 273. Professor, se eu quiser o contrário, se eu quiser a temperatura em Celsius e for dada a temperatura em Kelvin, então a temperatura em Celsius ela é igual à temperatura em Kelvin menos 273. E apagar aqui, para a gente não se atrapalhar. Ok? Essas são as transformações de Celsius para Kelvin e vice-versa, de Kelvin para Celsius. Tudo bem, mas e com relação à escala Fahrenheit? Vejam só, na escala Fahrenheit, o intervalo do ponto de fusão para o de ebulição, de 32 para 212, é um intervalo de 180 graus. Como a gente viu, na escala Celsius, esse intervalo é de 100 graus. Portanto, cada aumento de grau na escala Celsius acima do zero gera um aumento de 1,8 graus na escala Fahrenheit. Porém, a gente pode ter uma análise de equação de transformações de Celsius para Fahrenheit. Vamos imaginar aqui uma temperatura em Celsius, qualquer que seja ela, certo? TC. Esse pedacinho aqui, ó. O que seria esse pedacinho? Ó? Vamos relacionar em termos de proporção entre a escala Celsius e Fahrenheit, certo? Então, ficaria com esse pedacinho, TC
menos zero, né? Esse pedacinho aqui, sobre o todo da escala Celsius. O todo é 100 menos zero. 100 menos zero. Vamos igualar com a mesma relação entre a temperatura na escala Fahrenheit. Vamos imaginar aqui, ó, uma temperatura na escala Fahrenheit, TF. Esse pedacinho seria TF menos 32 sobre o todo da escala Fahrenheit. 212 menos 32, já é tudo isso aqui. 212 menos 32. Acho que vocês já devem ter visto isso na disciplina de física. Ficamos com Tc menos zero, temperatura em Celsius, sobre 100 menos zero, 100, igual a Tf menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Você pode pensar, professor, esses denominadores estão muito grandes, o 100 e o 180. Você pode simplificá-los por um máximo divisor, né? Um número que divida os dois ao mesmo tempo, o máximo possível. Esse divisor será o 20. Então, vamos lá. Então, Tc sobre 100 dividido por 20, 5. Igual a Tf menos 32 sobre 180 dividido por 20, 9. Esta é a equação para a conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu vou limpar aqui para a gente fazer um exemplo em relação a essas transformações de escalas termométricas. Vamos lá. Aqui estão, né, as conversões de Celsius e Kelvin e de Celsius e Fahrenheit, certo? Vamos lá. Vamos para o exemplo. Em algumas cidades brasileiras, encontramos, em vias de grande circulação, termômetros que indicam a temperatura local medida na escala Celsius. Por causa dos Jogos da Copa no Brasil, os termômetros deverão passar por modificações que permitam a informação da temperatura também na escala Fahrenheit, utilizada por alguns países. Portanto, após essa adaptação, um desses termômetros que indique, por exemplo, 25 graus Celsius, também apontará a temperatura de quantos graus na escala Fahrenheit. É um exemplo claro de transformação de unidades de medida de temperatura, de uma escala termométrica para outra. A escala que está sendo dada aqui, a medida da temperatura, é na escala Celsius. Eu posso até colocar aqui, dado temperatura em Celsius igual a 25 graus. Certo? Se eu quero passar para Fahrenheit, eu vou utilizar a equação. Tc sobre 5, né? Temperatura em Celsius sobre 5, é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esta é a equação que a gente acabou de mostrar. Beleza, então vamos lá. Continuando, eu vou ter temperatura em Celsius, ó, se está sendo dada, você substitui por 25. Então, pela equação, ó, 25 sobre 5 deve ser igual a TF, temperatura em Fahrenheit, menos 32, sobre 9. Agora é resolver. 25 sobre 5 é 25 dividido por 5. E 25 dividido por 5 é 5. 5
igual a TF menos 32 sobre 9. Chegando aqui, ó, o que a gente pode fazer? Uma regra de 3, não é verdade? 5 vezes 9 e TF menos 32 vezes 1. Vamos imaginar que tinha 1 aqui, ó. Não muda nada, né? Então, fica TF menos 32 vezes 1, TF menos 32. Igual a 9 vezes 5, 45. Portanto, ó, a temperatura em Fahrenheit será igual a... Passo o menos 32 para o outro lado da igualdade, ele vai adicionar, né? 45 mais 32. Temperatura em Fahrenheit igual a 77 graus Fahrenheit. Eu acabei de informar que os 25 graus Celsius são equivalentes a 77 graus Fahrenheit. Bem? Vocês podem ver isso a qualquer momento pelas aulas de YouTube. Lembrando, gente, ó, que as aulas de quinta-feira eu enviarei hoje para Cristóvão, para ele anexar no YouTube, tá bom? As de hoje, até mais tardar, quarta-feira, já estarão disponíveis para vocês. Vou limpar aqui para a gente continuar. Continuando, nós chegamos nessas unidades de medida falando a respeito de alguns prefixos. Prefixos estes que são utilizados principalmente no sistema métrico, né? Mas podem ser utilizados em outras grandezas. Vocês estão vendo aí alguns deles. O giga, por exemplo, 1 giga refere-se a 10 elevado a 9 unidades. 10 elevado a 9 seria o 1 e 9 zeros. 5, 6, 7, 8, 9. Seria 1 bilhão. Então, quando você se deparar com a unidade giga, com o prefixo giga, aquilo refere-se a 1 bilhão de unidades daquela unidade de medida. Se estamos falando de gigametro, um gigâmetro, né? Refere-se a 1 bilhão de metros, certo? 1 bilhão de metros. Nós temos também o mega. Por exemplo, 1 mega refere-se a 10 elevado a 6, que seria 1 e 6 zeros. 3, 4, 5, 6. 1 milhão, gente. 1 mega refere-se a 1 milhão de unidades daquela unidade de medida. Se for o metro, ó, 1 megametro ou 1 megâmetro refere-se a 1 milhão de metros. Giga e mega são muito utilizados para valores de memória, memórias de computadores, de notebooks, né? Que são medidos em bytes. 1 gigabyte, 1 megabyte, certo? Temos também, claro, a partir de alguns anos, né? O tera. 1 tera, não está aqui na tabela, mas eu posso colocar aqui, ó. 1 tera refere-se a 10 elevado a 12 unidades. Seria 1 trilhão. O 1 e 12 zeros. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Seria 1 trilhão de, no caso, se for medidas de memória, 1 trilhão de bytes. 1 tera. Temos também o muito conhecido que é o quilo, né? Para a gente. O prefixo quilo refere-se a 1000 unidades.
1 quilo é equivalente a 1.000 unidades daquela unidade de medida. Se estamos falando de metro, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Estamos falando de massa, por exemplo, em gramas, 1 quilograma refere-se a 1.000 gramas. Isso aí está na nossa cabeça já, né? Também temos os prefixos e podem ser denotados como submúltiplos, né? O deci, estamos falando de metro, o decímetro, por exemplo. Um deci refere-se a 10 elevado a menos 1. Então, 1 deci, lembra para a gente, 0,1. 1 centi, 1 centi refere-se a 0,01. É a centésima parte de uma unidade, daquela determinada unidade de medida que você está trabalhando. Se for o metro, 1 centímetro refere-se a 0,01 metro. E assim vai, né? Nós temos o milímetro, o mili, o micro, que é 10 elevado a menos 6, o nano, que é 10 elevado a menos 9, o pico, que é 10 elevado a menos 12, e o femto, que é 10 elevado a menos 15. Esses outros, o micro, o nano, eles são muito utilizados para medir comprimentos, por exemplo, de bactérias, né? De substâncias microscópicas. Deixa eu limpar aqui, para a gente ir para um exemplo baseado no que a gente acabou de falar. Vejamos. Segundo o Sistema Internacional de Unidades, os nomes dos múltiplos e submúltiplos de uma unidade são formados mediante os seguintes prefixos. Aí estão para vocês, né? Inclusive aqui tem um tera, né, na tabela também. Tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano e pico. É os que temos aí na tabela da questão. Assim, por exemplo, se a unidade de medida é o metro, temos que 30 nanômetros equivale a 30 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Beleza. Com base nessas informações, se a unidade de medida é o litro, então a expressão 1,12 megalitros vezes 2,5 megalitros sobre 1,28 microlitros é equivalente a... O que a gente faz isso aqui, ó? Vamos transformar, né? Olha só. 1,12 megalitros seria 1,12 mega equivale a 10 elevado a 6, né? Vezes 10 elevado a 6 litros. Vezes 2,5 também megalitros. Então seria 2,5 vezes 10 elevado a 6 litros. Tudo isso sobre 1,28 microlitros. Micro, 10 elevado a menos 6. Então, 10 vezes 10 elevado a menos 6 litros. Substituindo o micro por 10 elevado a menos 6. Aqui o que a gente faz? Ó, multiplicação, a gente multiplica os valores que estão fora da potência, né, de base 10, 1,12 vezes 2,5, o que resulta em 2,8. Em multiplicação, repete-se a base 10 e somamos os expoentes. 6 mais 6, 12 litros. Sobre 1,28 vezes 10 elevado a menos 6 litros. Divisão. Dividimos os valores fora da potência, né? 2,8 dividido por 1,28. Resultado, 2,1875. Divisão, repetimos a base, 10, e subtraímos os expoentes. Então, ficamos com 12
menos 6. 12 menos 6, menos por menos é mais. Então, ficamos com 12 mais 6, 18 litros. Não temos essa alternativa aqui, né? As alternativas estão em teralitro, megalitro, gigalitro, megalitro, gigalitro. Vamos supor o seguinte, ó. Deixa eu pensar aqui. Nós podemos substituir esse 10 elevado a 18, né? Se for teralitro, ficaríamos com 2. Vamos passar para teralitro isso aqui. Ó. De litro para teralitro. É o mesmo que a gente divide isso por 10 elevado a 12, certo? Vamos fazer isso aqui. 2,1875 vezes 10 elevado a 18. Se eu colocar aqui 1 tera é 10 elevado a 12. Então sobraria 10 elevado a 6, né? 10 elevado a 6 vezes tera litro. Ainda não estamos satisfeitos, né? Então, não temos essa alternativa para aqui agora. Vamos apagar ela aqui. Vou pegar uma borracha. Vamos trabalhar com giga.